Bom dia, meus queridos amigos. Que alegria poder estar com vocês hoje aqui, poder estar em pensamento, estar próximo do nosso querido grupo virtualmente, mas intensamente, né? É isso que a gente deseja. Vamos nos preparando, vamos pegar ali a nossa aguinha para ser fluidificada, né? Para quem não pegou ainda, vamos colocar ali a água próxima aí para a gente poder, ao final da nossa reflexão, a espiritualidade, nossos mentores poderem fluidificar as nossas águas para que a gente possa ser fortalecido cada vez mais, né? Vamos pegar o Evangelho também, para a gente poder fazer também o nosso acompanhamento, né? Hoje nós vamos falar do capítulo 11, né? E isso vai ser bacana para a gente poder fazer uma reflexão bem legal, e aí a gente poder sair desse nosso encontro mais fortalecido, mais amparado, né? Amparado por todos aqueles que nos amam, né? Espero que vocês tenham passado uma semana boa, uma semana repleta de alegria, de reencontro consigo mesmo, né? Espero também que a gente possa passar por essa fase ou por esse momento e sairmos cada vez mais fortalecidos dele. É realmente um desejo muito grande que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível tudo isso que estamos vivenciando, né? A nossa casa tem acompanhado, né, a movimentação governamental em relação à reabertura. Ainda não está claro quando será essa reabertura, mas nós estamos atentos e assim que possível a gente vai realmente se comunicar com cada um de vocês para que a gente possa dar o encaminhamento necessário. Por enquanto, acredito que seguimos assim por mais algumas semanas, mas não importa. O que importa é que a gente possa se reencontrar aqui, nesse lugar, nesse momento tão especial que a gente criou todos os domingos, né? Um bom dia aí para todos. Bom dia, Roberta. Bom dia, Margarete, Fátima, Andréa, Anete, Mônica, Zilda, Lu, Rosani, Andréia. Que bom que vocês estão conosco hoje aí, né? Muito bem, então vamos fazer uma prece. Vamos pedir ao nosso querido Mestre Jesus, ao nosso Pai, tão generoso, tão amoroso, tão bondoso, que possamos estar nesse momento conectados com a nossa espiritualidade maior, com nossos mentores, e agradecer a Ti, Jesus, por termos este canal de reencontro, por termos esta frequência, esta vibração tão amorosa que nos alcança, que tenhamos o entendimento necessário, Jesus, por Tuas palavras, por tudo aquilo que Tu ensinaste a cada um de nós, que possamos verdadeiramente sentir a Tua presença em nossos corações e também que possamos, através do nosso pensamento, através do nosso amor, tocar o coração de todos aqueles que conosco convivem e que possamos sair neste dia de hoje mais fortalecidos e mais confiantes em Ti. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem. Então, meus amigos, hoje nós vamos então fazer uma reflexão sobre o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Tá? Então, o que diz esse capítulo? Começa com o maior mandamento. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, o que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu, amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele. Amareis vosso próximo como a vós mesmos.
Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Isso está em Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. E Kardec comenta no item 4 o seguinte: amar o próximo como a si mesmo, fazer para os outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a mais completa expressão da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter guia mais seguro a esse respeito que tomando por medida do qual se deve fazer para os outros o que se deseja para si. Com qual direito se exigiria dos semelhantes mais de bons procedimentos, de indulgência, de benevolência e de devotamento do que se os tem para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo, quando os homens as tomarem por normas de sua conduta e por base de suas instituições. Compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais nem ódios, nem dissensões, mas união, concordância e benevolência mútua. Esse capítulo, meus queridos, tem muitas formas de refletirmos, tem muitos trechos de refletirmos, mas se a gente puder começar a fazer a seguinte reflexão: qual é o meu grande objetivo existencial? Para que nós existimos? Qual é o nosso objetivo maior nessa existência? A gente tem uma resposta para isso, né? O nosso maior objetivo, o nosso principal, ou o nosso talvez único objetivo, é aprender a amar. E Jesus traz esse ensino de uma maneira bastante resumida, onde o objetivo da vinda dele, né, a encarnação que ele teve entre nós, foi para resumir exatamente a nossa necessidade. E ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí a gente fica pensando nesse objetivo maior, né? De que maneira eu consigo executar, vamos dizer assim, essa receita trazida por Jesus? E aí a gente começa a pensar, e eu já falei isso algumas vezes, todas as vezes que a gente conversa sobre esse tema, mas é tão importante a gente poder relembrar esse momento ou dar o foco necessário para o nosso entendimento sobre essa questão. Quando a gente fala de amar a Deus sobre todas as coisas, esse é um objetivo maior, né? Agora, será que nós conseguimos amar a Deus? Será que nós temos essa capacidade agora, nesse momento? Então a gente muitas vezes coloca em nossas mentes que nós amamos a Deus. Mas vem uma situação difícil na nossa vida, vem uma situação de conflito existencial, vem uma situação onde nos põe à prova esse amor. E aí a gente pensa: será que realmente Ele lembra de mim nas situações mais difíceis? Vem um questionamento, porque nós não estamos ainda num processo de amadurecimento desse amor. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa que esse encadeamento trazido por Jesus, ele tem uma lógica. Eu não consigo ter esta entrega, sim, porque amar alguém, amar a Deus, amar ao próximo, é entrega, é servir. De que maneira eu consigo fazer isso? Qual é a fonte que me estimula ou que me leva a esse amor? Então, na chave que Jesus traz para nós, nessa frase resumida do seu objetivo ao encarnar conosco, é um processo construtivo de dentro para fora. É o amar a si mesmo num processo de construção de sentimentos, de virtudes. Porque se eu não consigo me perdoar sobre as coisas que eu já construí na minha vida, as minhas escolhas,
como eu conseguirei perdoar aquele que convive comigo? Porque se eu não conheço o que é perdoar, eu não consigo perdoar aquele que fez algo contra mim. Então, é um processo lógico, é um encadeamento lógico. Porque sabemos que esse sentimento que chamamos de amor é um conjunto de virtudes. Ele é um conjunto de vários, a gente fala que é o sentimento guarda-chuva. É aquele que contempla a paciência, a tolerância, a resignação, o perdão. Então, quando a gente pensa nessa frase que Jesus traz para nós, é fundamental que coloquemos isso em mente. Nós precisamos construir isso em nós. A paciência conosco, porque sim, repetimos o tempo todo, através das nossas existências anteriores, a partir dessa existência, tem situações onde a gente ainda não conseguiu gravar novas memórias de pensamentos, atos. Nós ainda estamos num processo de construção. Então, quando olhamos para essa chave trazida por Jesus, é preciso, aí sim, o autoconhecimento. Conhecer quem somos, conhecer o que somos capazes ainda de sentir. Marquinho, no último encontro nosso, falou muito sobre a questão da influência, né? A questão da importância do pensamento, né? Na nossa vida. Sim, é verdade. Tem total fundamento e é super importante. Só que ele também disse, muito bem dito, que nós é que somos responsáveis, ainda que influenciados por alguém ou por muitos, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, pelo nosso sentir. Então é fundamental que possamos estar atentos ao que estamos vivenciando. Estar atento é estar lúcido em todos os momentos da nossa vida. E, sobretudo, nesse momento onde estamos vivendo, o que estamos vivendo. Porque agora estamos sendo, de alguma maneira, convidados a um exercício mais intenso de convivência. Convivência, muitas vezes, com pessoas, convivências com nossos familiares, convivências no nosso trabalho, ainda que à distância, convivências na casa espírita, ainda que à distância, mas num exercício contínuo de sentimentos, do que estamos sentindo agora. E então é importante que a gente possa ter esse foco em nós, para que a gente possa passar então para o segundo estágio, que é para poder amar o próximo, para poder, a partir da compreensão comigo, compreender o outro. E é por isso que no item 4, Kardec nos alerta sobre a importância dessa destruição do egoísmo, através do servir, através da caridade. E o que é a caridade? Esse exercício amoroso. Como eu consigo exercitar isso? E aí vem um outro conceito muito importante, que é a necessidade do desenvolvimento da empatia. Isso é muito importante para nós, porque através do se colocar no lugar do outro é que podemos iniciar esse exercício importantíssimo de compreensão. Porque muitas vezes não, me arrisco a dizer que quase o tempo todo, nós estamos condicionados a julgar. Estamos condicionados a julgar de acordo com aquilo que nós estamos acreditando que é o correto, que é o certo a se fazer, de acordo com o nosso ponto de vista. E muitas vezes, viciado num processo de egoísmo, que é algo que a gente vem aqui combater, né? Nós precisamos, então, nos colocarmos no lugar daquele outro que convive conosco. Então,
A gente não consegue isso se não tiver lúcido nos momentos em que estamos vivenciando. Nós precisamos estar atentos a todo momento. Estar atentos com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com o nosso pensamento. É vital. É vital que a gente possa encontrar em qualquer momento da nossa existência uma oportunidade para trabalhar esses sentimentos que estão em nós adoecidos. E olha, muitas vezes, isso não é um processo mágico. Muitas vezes as situações se repetirão e se repetem. E é nessa repetição que nós vamos nos fortalecendo e construindo um novo modelo mental, uma nova forma de encarar, de enfrentar o mundo. A partir desse momento, nós vamos estar atentos para não terceirizarmos as nossas responsabilidades, porque muitos de nós, frequentemente, somos convidados a mudar o nosso olhar quando situações que vivenciamos nos levam a entender: eu não sou feliz por conta disso, ou aquela pessoa tira a minha paz, ou aquela situação é uma situação que me causa algum tipo de sentimento ruim. E aí a gente começa a pensar que não é o outro que causa algo em nós, porque o sentimento pertence a mim. Não é o outro que é responsável pela minha raiva, pelo meu rancor, pela minha mágoa. Não. Quem é responsável por sentir é quem sente. Sou eu. Então, na medida em que eu consigo observar meu entorno, que eu consigo perceber aquilo que eu estou construindo à minha volta, é nessa medida que eu vou conseguir, então, perceber que está em mim a possibilidade de transformar os meus sentimentos. É óbvio, a partir do outro, é o outro que vai me dar a oportunidade de ressignificar aquilo que eu sinto. É o outro. Ninguém pode transformar quem é se não conviver, sem o exercício da convivência. Não poderíamos mudar se fôssemos para o alto do Monte Everest, viver em contemplação. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos disso, nós precisamos do ato de servir, nós precisamos do ato de apoiar uns aos outros. Então, nesse contexto que o Cristo traz para nós, nessa frase sucinta, contém tantos ensinamentos, contém tantas oportunidades de transformar. Mas quando vivemos num processo de ilusão, quando vivemos num processo de fuga da realidade, onde adiamos o nosso, ficamos adiando, isso agora eu não vou ver, isso eu vou deixar para depois. Alguns até falam assim, isso eu vou deixar para a próxima encarnação. Não. É preciso aproveitar as oportunidades. É preciso olhar com absoluta atenção tudo aquilo que estamos tendo de chance, tudo aquilo que estamos tendo de oportunidade. As oportunidades se repetirão, é claro, o tempo todo, porque Deus é infinitamente bom, justo e misericordioso. Então, quando eu conseguir, é óbvio que nós não vamos esperar que a gente consiga nos amarmos
100% para que possamos amar ao próximo. Essas situações, elas vão caminhando juntas. Na medida em que eu vou conseguindo, trabalhando esses sentimentos, eu também vou exercitando com o outro, também vou trazendo isso para a minha convivência. E eu vou tentando compreender esse Pai que ama cada um de nós, e ama também aquele que de alguma maneira nos incomoda. Ama aquele que é capaz de produzir atrocidades a nosso olhar ainda. Ele tem o mesmo sentimento por mim, por você, por aquele que é capaz ainda de fazer coisas absurdas no nosso entendimento. Então, é para a gente poder perceber que existe um encadeamento entre nossas existências, que todos nós precisamos uns dos outros, que essa oportunidade que estamos vivenciando neste momento é uma oportunidade única, ímpar, de poder compreender, de poder estar ao lado, de poder praticar essa empatia, de poder utilizar a compaixão, né? Da capacidade de, ao me colocar no lugar do outro, poder sentir aquilo que o outro sente e poder, de alguma maneira, me tornar um apoio, me tornar um esteio, estar ao lado, dando todo o amparo necessário, até que esse amparo seja um simples silêncio respeitoso, que seja eu estou ao teu lado. Então, diante desse contexto trazido pelo Cristo, eu reflito com vocês. O que nós estamos, nesse momento, aproveitando desse contexto de convivência frequente com os nossos familiares? De que maneira estamos aproveitando as oportunidades que esse isolamento ou que essa circunstância de pandemia traz na nossa convivência? O exercício da nossa confiança, o exercício da nossa fé, da nossa esperança, o entendimento de que tudo está rigorosamente no controle do Pai, de que não há caos que não tenha um amparo e um apoio tanto do Criador, desse Criador perfeito em que tudo funciona de uma maneira absolutamente coordenada, desse governador do planeta Terra, desse Cristo tão amoroso também conosco, que é capaz de olhar em nós e enxergar em nós tudo aquilo que nós vamos nos tornar. Nesse ser espiritual que está no meio de um percurso e que saiu do simples ignorante e que vai chegar à perfeição, que vai se tornar um co-criador. Aquele que vai ser um dos espíritos que vai auxiliar tantos outros espíritos. Então esse é um percurso. Esse é um trajeto que estamos fazendo, né? Onde o Cristo enxerga em cada um de nós essa dimensão, ou essa capacidade de fazer a jornada. Esses espíritos abnegados que nos acompanham, os nossos mentores, esses que se comprometeram conosco antes da gente reencarnar agora, que disseram para cada um de nós: pode ir, eu estou contigo. Eu estarei do teu lado em todas as situações. Não arredarei pé do teu lado. Estarei contigo ali. Você pode cair, eu te levanto. Eu estou do teu lado para te levantar. Então, nesse contexto, como está sendo o meu exercício de fé, de esperança, de resignação, sim,
Porque estamos submetidos também, nesse momento, a uma lei, ou a uma norma, ou a uma situação onde nós temos que nos submeter a algo e a alguém. Isso para o nosso orgulho não é difícil também? E eu preciso me submeter, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Eu tenho o livre-arbítrio, mas estamos submetidos dentro de uma sociedade, dentro de um conjunto de leis. E essa submissão também é um auxílio ao exercício dos nossos sentimentos adoecidos. Por que não? Então, nesse contexto, olha a escola onde estamos inseridos. Olha esse exercício constante que estamos vivenciando, de tantos sentimentos ao mesmo tempo. Então, diante disso, a outra reflexão que me vem é de que maneira eu estou conseguindo me colocar no lugar do outro para compreendê-lo. Sim, porque eu preciso ter esse exercício. Na medida em que há uma convivência tão estreita, uma convivência tão próxima uns dos outros, é preciso respeitar o tempo de cada um, respeitar a sua personalidade, o seu olhar diante da vida, os seus sentimentos, que são únicos, que formam a sua identidade. Então, nesse contexto, de que maneira eu venho atuando? Eu venho trabalhando a construção diante dessas circunstâncias que eu venho vivenciando, né? Então, eu vejo que é uma situação muito boa para nós no contexto do desenvolvimento dos sentimentos. É óbvio que temos perdas, é óbvio que a gente também tem que trabalhar os nossos sentimentos de uma maneira muito intensa, mas há ganhos para nós nesse sentido. Então, era isso que eu gostaria de trazer de reflexão sobre o Evangelho. E eu tenho aqui da Revista Reformador um texto de Emmanuel sobre esse capítulo, que é de 1954. Diz assim: o título desse artigo é O Próximo. O próximo, em cada minuto, é aquele coração que se acha mais próximo do nosso, por divina sugestão de amor no caminho da vida. Olha que coisa linda, não? O próximo, em cada minuto, é aquele coração que se acha mais próximo do nosso, por divina sugestão de amor no caminho da vida. Vocês sabem que ontem eu vivenciei uma situação que foi muito importante para eu chegar na definição dessa nossa reflexão de hoje. Da necessidade da gente desenvolver a empatia em nós e estar frequentemente atento aos nossos atos. Ontem, ao sair para fazer compras no supermercado, me deparei com uma pessoa num estado visivelmente de uso de entorpecente, aonde ele veio me pedir um dinheiro para comer. Imediatamente, naquele contexto, no meu pensamento, houve um enfrentamento daquilo. Eu não falei de uma maneira rude, mas minha postura mental foi rude em relação àquele irmão. Imediatamente depois disso, eu caí em mim mesmo e vi o quanto eu não tinha sido amoroso naquele momento com aquele irmão, porque eu não estava atento,
porque eu não estava lúcido o suficiente para tomar uma decisão de acolher aquele irmão, independente de julgá-lo, se ele ia fazer uso para comida, para droga ou o que quer que seja. Eu não tenho esse direito de julgá-lo. Ele pediu, eu poderia dizer sim ou não, essa é a única coisa que eu poderia fazer. Mas a minha atitude mental foi de enfrentamento, foi de julgamento. Então, aqui Emmanuel está dizendo isso, ele era o próximo, ele era o coração mais próximo do meu naquele momento. E eu tinha essa sugestão do Pai, por divina sugestão de amor no caminho da vida. Ele estava no meu caminho. E naquele momento eu poderia ter tido uma postura mais amorosa. Então, obviamente que aquilo caiu em mim e eu mudei, após essa situação, eu mudei a minha frequência vibratória e o meu pensamento. Também não é algo que deva acontecer onde nós devemos cultivar nenhuma culpa por fazer isso. Porque nós ainda estamos no caminho, nós não somos perfeitos. Nós ainda estamos na tentativa do ajuste desses sentimentos, a tentativa de transformar, ressignificar aquilo que nós sentimos. Então é algo que a gente precisa estar atento, conhecer a cada momento aquilo que precisamos fazer diante dos fatos da vida. E Emmanuel continua. No lar é a esposa e o esposo, os pais e os filhos, os parentes e os hóspedes. No templo do trabalho comum é o chefe e o subordinado, o cooperador e o companheiro. Na via pública é o irmão ou o amigo anônimo que partilham conosco a mesma estrada e o mesmo clima. Na esfera social é a criança e o doente, o desesperado e o triste, as afeições e os laços da solidariedade comum. Na luta contundente do esforço humano é o adversário e o colaborador, o inimigo declarado ou oculto, ou ainda o associado de ideais que simbolizam nossos instrutores. Eu lembro que Chico dizia muito claramente que aqueles que eram considerados ou que o tinham como inimigo ou que o tinham como alguém que não sentisse afeição eram as pessoas que poderiam nos ser mais úteis quando nos apontassem os nossos defeitos. E realmente é verdade. As pessoas que não guardam afeto por nós, muitas vezes são responsáveis por alertas super importantes, para que a gente possa mudar muitas vezes a nossa conduta. Em toda parte, Emmanuel continua, em toda parte encontrarás o próximo buscando-te a capacidade de entender e de ajudar. Auxilia-o com aquilo que possuas de melhor. Os santos e os heróis ainda não residem na terra. Somos espíritos humanos, mistos de luz e sombra, amor e egoísmo, inteligência e ignorância. Olha que lucidez de Emmanuel, não? Cada homem, na fase evolutiva em que nos encontramos, traz uma coroa incompleta de rei e uma espada de tirano. Se chamas o fidalgo, encontrarás um servidor. Se procuras o guerreiro, terás um inimigo feroz pela frente. Por isso mesmo, reafirmou Jesus o velho ensinamento da lei: ama o próximo como a ti mesmo. É que o espírito, quando ama verdadeiramente, encontra 1000 meios de auxiliar cada instante, e o próximo, na essência, é o degrau que surge diante do nosso coração por abençoado caminho de acesso à glória celestial. Esse é o Emmanuel, Então, o que ele fala para nós? Que quando estamos a caminho, quando nós estamos caminhando em nosso
nossa jornada, nós encontraremos todos os meios necessários para que possamos crescer, para que possamos nos desenvolver, para que possamos nos modificar, para que a gente possa verdadeiramente alcançar um degrau. É como a gente diz, não há mágica, não existe nada que seja mágico, um toque e modificamos e transformamos. É todo um processo, é um tijolo em cima de tijolo, é um degrau sobre degrau. E assim nós vamos construindo um caminho, vamos construindo um tesouro, vamos construindo um patrimônio espiritual. Ele se dá diariamente, se dá de acordo com todas as nossas vivências ao longo de um dia. É preciso olhar com atenção, porque observem nas suas vidas, em cada uma de nós, nas nossas existências, aquilo que se repete, as situações que vão se repetindo, que vão trazendo para nós elementos para a gente olhar de novo para aquela situação que nós tínhamos visto já, que nós tínhamos já refletido sobre. E de novo a gente é convidado a ter um novo olhar sobre a mesma situação. Já observaram a frequência com que isso existe? A frequência com que isso acontece na nossa vida? Então, quando a gente observar essas repetições, tenhamos atenção com ela, porque é o que está nos chamando para modificar, para transformar. E uma vez transformado, isso não acontece também de forma mágica. É o processo de repetição e de criação de novas memórias, onde vamos então nos acomodando com uma nova postura mental que vamos desenvolvendo ao longo da nossa vida. E de que maneira podemos fazer isso? Através da caridade. Caridade conosco, caridade com o outro, com aquele coração, como Emmanuel diz, mais próximo de nós naquele momento da jornada. É essa a construção necessária para cada um de nós. É essa a vivência que o Cristo pede de cada um de nós, né? Então, amigos, o Rafael está comentando aqui, amor com egoísmo. Na verdade, assim, né, Rafael? A questão da construção do amor, né? O amor é um conjunto. Eu não consigo amar se eu ainda não destruir esse egoísmo, se eu ainda não destruir esse orgulho, né? Se eu não refizer esses vínculos com os sentimentos que compõem esse conjunto chamado amor, né? Então, o amor é o conjunto dessas virtudes, né? É quando eu souber amar, é quando eu souber perdoar, é quando eu souber ser tolerante, ser resignado diante das circunstâncias, que é uma virtude ativa, né? É eu ser altruísta, né? É eu pensar sempre no outro, eu me anular no sentido de que eu não sou o centro do mundo, né? Eu não sou, as pessoas não estão aqui para me servir, Deus não está aqui para me servir, Cristo não está aqui para me servir. Ao contrário, eu estou a serviço do Pai, eu estou a serviço do Cristo. E muitas vezes nós olhamos ao contrário, nós olhamos que eu estou aqui para ser servido, porque tudo eu quero pedir para mim. Eu quero pedir para que a minha estrada seja tranquila. Eu quero pedir para que eu não sofra, para que eu não tenha nenhum dissabor na minha vida. E não funciona assim, porque senão a gente já estava num outro planeta, num outro estágio espiritual, onde a gente fosse um espírito feliz, um espírito perfeito, né? Então, as coisas não funcionam bem assim mesmo, né?
E é isso aí. E aí a Leninha também escreve: na Terra ainda vivemos uma infância espiritual de muitos contrários, né? Tens necessidade de mal para sentir o bem? É isso aí. É isso aí. Os contrastes, né? Os contrastes vão nos auxiliando nessa transformação e vão nos deixando mais fortalecidos no caminho do Pai e mais fortalecidos no caminho do amor, né? É como se a gente pensasse assim. Nós temos uma rota, a gente falou isso numa reflexão anterior, né? Falando do jugo, né? Do jugo que Jesus dizia, né? Da importância de seguir esse jugo, essa lei de amor, né? E quantas vezes a gente não pode imaginar que nós temos um caminho que nos leva a esse amor, um caminho que leva ao Cristo. Muitas vezes nós vamos desviando os caminhos, a gente observa uma situação aqui de ilusão que me distrai e que me leva fora desse caminho amoroso. Né? Por quê? Porque eu ainda tenho muitas coisas cristalizadas em mim, muitos sentimentos adoecidos que estão cristalizados em mim. Existe ainda muito isso. Por isso é meio inercial, é inércia. Né? Ou seja, eu estou acostumado a uma situação tal, eu reajo dessa maneira, eu não ajo, eu reajo. Ou seja, eu estou condicionado pelo tempo, eu estou condicionado por algo que já está cristalizado em mim. Por isso é que precisamos romper isso. E é isso que Paulo nos convida ao dizer, para que deixemos morrer o homem velho e que façamos nascer em nós o homem novo. Ou seja, a necessidade de renovação é diária. É renovar os quadros mentais, renovar a atitude perante a vida, a forma de enxergar o outro, a forma de encarar quem somos. Esse é o convite diário. Nós precisamos romper essa inércia, romper essa situação que eu venho carregando há séculos. E é por isso que é difícil. É por isso que as coisas não são simples para nós. Porque nós estamos fazendo esse esforço. Ninguém consegue vitória sem esforço. Ninguém consegue atingir a plenitude sem suor e lágrima. Por quê? Porque é a realidade dos fatos. Nós precisamos transformar aquilo que nós estamos carregando em nós há muitos anos, há muitas vidas. Muitos anos seria até bom, mas há muitas existências anteriores. Então, é preciso tomarmos uma nova postura diante da nossa existência. Diante da situação que estamos vivenciando hoje, é um convite tanto, é um convite amoroso do Pai, para que possamos revisar as nossas prioridades, para que possamos trazer em cada um de nós o olhar para dentro de si, não com a visão egoísta, mas com o olhar de reconstrução daquilo que somos, de ressignificação dos sentimentos que estão ali, batendo a nossa porta diariamente. E é isso que nós temos como grande dádiva do nosso Criador e do nosso querido Mestre Jesus. A nossa potencialidade de transformar quem somos. Lembrem-se disso. Ninguém, rigorosamente ninguém, vai vivenciar algo que não é capaz de suportar. Ninguém. Isso é algo absolutamente claro. Todos nós temos a capacidade de lidar com os nossos problemas, com os nossos conflitos, e somos capazes de vencer esses conflitos. Do contrário, Deus não seria bom, nem justo e nem misericordioso. Não seria todo amor, toda justiça. Não seria. Porque então Deus seria sádico ao fazer algo contra nós. Não, Deus não quer isso. Deus é todo amor e quer nos ver vitoriosos nas circunstâncias que se apresentam na nossa vida. Como diz o nosso querido Ceareiros, não estamos aqui por acaso.
Cada um de nós tem uma missão. E qual é a missão, gente? Muitas vezes as pessoas podem se perder, né? A missão, não, eu venho aqui para iluminar o mundo. Não. Vamos pensar dentro da realidade. Qual é a nossa missão? A nossa missão é transformar quem somos. É exatamente isso. Trazer para nós essa luz, essa autoiluminação que somos capazes. Sabe por quê? Porque o que é que impede a nossa luz? O que é que torna ela opaca? O que é que são os sentimentos densos que nutrimos em nós? O Espírito é luz, mas há uma camada no nosso perispírito de construção de sentimentos densos, de partículas densas, como rancor, mágoa, orgulho, né? De sentimentos que nos impedem de que essa luz brilhe. E é isso que estamos fazendo aqui, tornando esses sentimentos mais sutis, através da caridade, através desse exercício, desse servir. Esse é o nosso compromisso. Essa é a nossa missão. Quer missão melhor que essa? Quer missão melhor do que essa conosco? Para que possamos estar a serviço do Pai e do Cristo, para que possamos estar servindo o nosso próximo, servindo de várias maneiras, não só da parte material, mas principalmente o servir através da empatia, através da compaixão, que é algo que a gente muitas vezes se esquece. Estamos então tendo todas as chances, todas as oportunidades para modificar quem somos e para nos tornarmos espíritos melhores. Essa é a reflexão que eu gostaria de deixar com cada um de vocês. E é isso, a Márcia está colocando: somos seres imperfeitos buscando a cada dia o nosso aperfeiçoamento, exercitando o amor através da caridade. Perfeito, Márcia, é isso mesmo. É exatamente isso que a gente busca, né? Então, que a gente possa ter essa lucidez, essa atenção constante nos nossos atos, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Tenho certeza que o exercício diário vai nos tornar cada vez melhores, cada vez mais atentos às oportunidades que o Cristo traz para nós. Então, gostaria de pedir a cada um de vocês que pudessem elevar o pensamento ao Mestre querido para podermos falar com Ele. E queremos, sim, Jesus, te agradecer imensamente por cada segundo de nossa existência, por tudo que estamos vivenciando em nossas vidas. Agradecer, Jesus, pelo alimento, pela saúde, agradecer pelas nossas famílias, agradecer, Jesus, pela oportunidade de estarmos exercitando esses sentimentos. Que possamos alcançar, Jesus, todos os corações aflitos, todos os nossos irmãos que estão nas ruas, nos hospitais, nos abrigos, por todos os irmãos em sofrimento, não só em nossa comunidade, em nossa cidade, mas em todo o planeta. Que possamos enviar a cada canto desse mundo um pouco desse amor que recebemos de Ti, Jesus. A força que temos em nossos corações, que vem do nosso Pai, que vem de nossa querida Mãe Maria, que nos apoia, que nos dá tanto amparo.
Agradecer, Jesus, por esses irmãos abnegados que sustentam a nossa casa. Esses irmãos que não nos deixam nem um segundo. Os nossos mentores tão amorosos, tão comprometidos com cada um de nós, que nos dá a mão o tempo todo, que nos amparam, que nos apoiam. Obrigado, Jesus. Que possamos ter cada vez mais a lucidez de Tua presença em nossas vidas e que possamos, sim, nos fortalecer na caminhada, hoje e sempre. Que assim seja. Meus amados irmãos, que vocês tenham uma semana abençoada, que tudo corra muito bem com cada um de vocês, com seus familiares, que possamos estar sempre atentos, que não estamos sós, que estamos sempre amparados por uma corrente de solidariedade e amor, uma corrente espiritual de desencarnados e de encarnados, porque cada um de nós vai dar apoio uns aos outros. Então eu gostaria de desejar a cada um de vocês uma semana muito abençoada, com muitas conquistas, com o amor e todo o amparo do Cristo e do Pai. Então fiquem em paz, fiquem com Jesus, um beijo em cada um de vocês e estaremos juntos sempre, tá bom? Tudo de bom para vocês.